Na obra do mestre Sufi, Rumi, Conversa à Mesa, há esta passagem veemente e mordaz. O mestre disse que há uma coisa neste mundo que nunca deve ser esquecida. Se vocês esquecerem todo o resto, mas não se esquecerem dela, não haverá motivo para preocupação. Por outro lado, se forem atentos, dedicados e competentes em relação a tudo mais e esquecerem essa coisa, não terão feito, de fato, absolutamente nada. É como se um rei houvesse enviado vocês a um país para cumprirem uma tarefa especial. Vocês vão para tal país e executam 100 outras tarefas, mas não se realizaram naquela para a qual foram mandados. É como se tivessem feito nada. Desse modo, o homem veio ao mundo para uma tarefa particular, que é o seu objetivo. Se ele não leva a cabo, não terá realizado. Então, aqui ele fala do caminho espiritual. Todos os mestres espirituais da humanidade nos disseram a mesma coisa, que a finalidade da vida na Terra é obter a união com a nossa natureza fundamental e iluminada. A tarefa que o Rei nos designou, enviando-nos a esse país estranho e obscuro, consiste em realizar e encarnar o nosso verdadeiro ser. Só há um modo de fazer isso, é empreender a jornada espiritual, com todo o ardor, inteligência, coragem e decisão para a transformação que podemos reunir. Como disse a morte para Nakiketas no Katha Upanishad, há o caminho da sabedoria e o caminho da ignorância. Eles são muito distantes um do outro e levam a diferentes direções. Vivendo em meio à ignorância, pensando que são sábios e instruídos, os tolos vão a esmo, daqui para lá, como cegos guiados por cegos. O que existe além da vida não brilha para os que são infantis, descuidados ou iludidos pela riqueza. Encontrar o caminho. Em outros tempos e civilizações, esse caminho de transformação espiritual foi restrito a número relativamente limitado de pessoas. Agora, no entanto, se quiser preservar o mundo dos perigos internos e externos que o ameaçam, uma grande porção da raça humana deve procurar o caminho da sabedoria. Neste tempo de violência e desintegração, a visão espiritual não é um luxo elitista, mas algo vital para a nossa sobrevivência. Seguir o caminho da sabedoria nunca foi mais urgente nem mais difícil. Nossa sociedade está dedicada quase inteiramente à celebração do ego, com todas suas tristes fantasias sobre sucesso e poder, e celebra exatamente aquelas forças da ganância e da ignorância que estão destruindo o planeta. Nunca foi tão difícil ouvir a voz sem lisonjas da verdade, e uma vez ouvida, nunca tão difícil segui-la. Por quê? Não há nada no mundo que nos cerca que ampare nossa escolha. E a sociedade inteira em que vivemos parece negar cada ideia de sacralidade ou significado eterno. Assim, em tempos do mais agudo perigo, quando precisamente nosso futuro está em risco, nós, como seres humanos, nos encontramos aturdidos como nunca, presos num pesadelo que nós mesmos criamos. Mas há uma significativa fonte de esperança nessa trágica situação, que consiste no fato de que os ensinamentos espirituais das grandes tradições místicas ainda estão disponíveis. Infelizmente, no entanto, há muito poucos mestres que corporificam esses ensinamentos e uma falta quase total de discernimento naqueles que buscam a verdade. O Ocidente tornou-se um paraíso para os charlatães espirituais. No caso de um cientista, pode-se verificar quem é genuíno e quem não, porque outros cientistas podem examinar sua formação e testar suas descobertas. Mas no Ocidente, sem a linha mestra e os critérios de uma próspera e amadurecida cultura da sabedoria, é quase impossível estabelecer a autenticidade dos chamados mestres. Qualquer um, ao que parece, pode posar de mestre e atrair seguidores. Esse não era o caso no Tibete.
onde era muito mais seguro escolher um caminho particular ou orientador para seguir. Os que chegam pela primeira vez ao budismo tibetano sempre querem saber por que se atribui uma importância tão grande à linhagem, à ininterrupta cadeia de transmissão de mestre para mestre. A linhagem serve como proteção e garantia essenciais. Ela mantém a autenticidade e pureza do ensinamento. Sabe-se quem é um mestre, sabendo-se quem é o mestre dele. Não se trata de preservar algum conhecimento ritualista fossilizado, mas de transmitir de coração a coração, de mente a mente, uma sabedoria essencial e viva, e seus métodos hábeis e poderosos. Reconhecer quem é quem e não é quem é e que não é um verdadeiro mestre é um assunto exigente e sutil. E numa época como a nossa, viciada na diversão, nas respostas fáceis e nos expedientes rápidos, os atributos de maestria espiritual, mais sóbrios e nada teatrais, podem muito bem passar despercebidos. Nossas ideias sobre o que é santidade, piedade, brandura e mansidão podem cegar-nos para a manifestação dinâmica e às vezes exuberante e jovial da mente iluminada. Como escreveu Patrul Rinpoche, as qualidades extraordinárias de grandes seres que ocultam sua natureza escapam às pessoas comuns como nós, apesar dos nossos melhores esforços para observá-las. Por outro lado, mesmo os charlatãos comuns são especialistas em enganar os outros, comportando-se como santos. Se Patrul Rinpoche escreveu isso no Tibete do século passado, o que escreveria hoje no caos do nosso supermercado espiritual contemporâneo? Então, o que fazer hoje, nessa época de absoluta descrença, para encontrar a confiança que é tão necessária para seguir o caminho espiritual? Que critérios podemos usar para saber se um mestre é ou não genuíno? Lembro-me muito bem de haver estado junto a um mestre que conheço quando ele perguntou aos seus discípulos o que o havia levado até ele e por que confiavam nele. Uma mulher disse: consegui ver o quanto você realmente quer, mais que qualquer outra coisa, que entendamos e apliquemos os ensinamentos e com que habilidade os dirige para nos ajudar a chegar a isso. Um homem dos seus 50 anos disse: o que me toca não é aquilo que ele sabe, mas o fato de possuir mesmo um coração bom e altruísta. Uma mulher de 30 e tantos anos confessou: quis fazer de você minha mãe, meu pai, meu terapeuta, meu amigo, meu amante. O Senhor calmamente ficou comigo até o fim do drama de todas essas projeções. E nunca, jamais me abandonou. Aqui está, para mim, o meu mestre, Hamilton Francisco Correia. Nego lindo. Sigamos. Um engenheiro com 20 e poucos anos disse: o que descobri em você foi que é verdadeiramente humilde, o que quer sempre o melhor para todos nós, e que mesmo sendo um professor, jamais deixou de ser aluno dos seus grandes mestres. Um jovem advogado disse: para você, os ensinamentos é que são o mais importante. Às vezes chego a pensar que o seu ideal seria fazer-se quase ausente, simplesmente transmitindo os ensinamentos do modo mais generoso e desprendido possível. Outro estudante disse com timidez: de início, fiquei aterrorizado de me abrir com você. Já fui ferido muitas vezes antes, mas à medida que fui me abrindo, comecei a perceber mudanças reais em mim. E aos poucos me senti cada vez mais grato a você, porque percebi o quanto estava me ajudando. E então descobri em mim uma confiança tão profunda em você, mais profunda de que eu jamais teria imaginado. Finalmente, um operador de computador na casa dos 40 falou: você foi um maravilhoso espelho para mim e me mostrou duas coisas: o aspecto relativo de quem eu sou e o aspecto absoluto de quem eu sou. Posso olhá-lo e ver claramente, não pelo que você é, mas pelo que está refletido de mim mesmo, toda a minha confusão relativa. Mas posso também olhar e ver, refletida em você e na natureza da mente, da qual tudo está surgindo, momento a momento. Essas respostas nos mostram que os verdadeiros mestres são gentis e compassivos, são incansáveis no seu desejo de partilhar a sabedoria,
que adquiriram dos seus mestres. Nunca abusam ou manipulam seus discípulos. Em qualquer circunstância, haja o que houver, nunca os abandonam. Servem não aos próprios fins, mas à grandeza dos ensinamentos, e são sempre humildes. A verdadeira confiança só pode e deve aumentar em relação a você, a alguém que você, com o tempo, descobrir que personifica essas qualidades. Verá que essa confiança torna-se a base da sua vida, pronta para dar-lhe apoio em todas as dificuldades da vida e da morte. No budismo, estabelecemos a autenticidade de um professor ou professora conforme sua orientação esteja ou não de acordo com os ensinamentos do Buda. Nunca é demais deixar claro que é a verdade do ensinamento que é importante e nunca a personalidade do mestre. Por isso, o Buda nos recorda nas 4 confianças. Confie na mensagem do mestre, não na personalidade dele. Confie no significado, não apenas nas palavras. Confie no significado real, não no provisório. Confie na sua própria mente de sabedoria e não na sua mente comum que faz julgamentos. Assim, é importante lembrar que o verdadeiro professor, como veremos, é o porta-voz da verdade, é a compassiva manifestação da sabedoria dessa verdade. Todos os Budas, mestres e profetas, de fato, são as emanações dessa verdade, surgindo sobre incontáveis aparências hábeis e compassivas para guiar-nos, por meio de seu ensinamento, de volta à nossa verdadeira natureza. Primeiro, então, mais importante do que encontrar o professor, é encontrar e seguir a verdade do ensinamento, porque é fazendo uma conexão com a verdade do ensinamento que você vai descobrir sua ligação viva com o Mestre.